Quando se fala em trabalho semelhante à escravidão, nos dias de hoje, a primeira imagem que costuma vir à cabeça é a de trabalhadores sendo explorados no campo. Mas isso tem mudado. Estudos mostram que, atualmente, mais pessoas são submetidas à situação degradante de trabalho nas grandes cidades. Confira. Já vimos que o berço da escravidão no Brasil foram as fazendas e os engenhos de cana-de-açúcar na época colonial. A exploração do trabalhador de forma degradante está intimamente ligada ao campo, mesmo nos dias atuais. Você vai acompanhar agora trechos do documentário Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil, produzido pelo Ministério Público do Trabalho e utilizado nesta reportagem com autorização do MPT. Trabalhadores que laboram das 7 à meia-noite, de segunda a sábado, sem carteira de trabalho, sem salário mínimo. Os trabalhadores vão na ilusão de que vão encontrar coisa melhor do que eles têm aqui. Porque, na realidade, aqui na terra deles, eles não têm nada. Não tem terra, não tem emprego, a economia não permite, não tem saúde, não tem educação nem nada. Por isso que eles vão. No Brasil dos nossos dias, o perfil do trabalhador mantido em condição análoga de escravo corresponde àquele trabalhador analfabeto e, por conta disso, não tem qualificação profissional. Então, são pessoas que vão se submeter às tarefas mais rudimentares, né, em um processo de produção, principalmente um processo de produção da área agrícola ou da pecuária, né, e que vai e acaba sendo mantido nesse ciclo, porque, na verdade, não tem alternativas. Tinha perigo de faltar comida em casa? Às vezes faltava. Às vezes faltava. Nessa cidade a gente passava muito nesse tempo, né? O gato alugou uma casa ali, no bairrozinho ali próximo ao centro da cidade. Espaiou, né? Que tava atrás de peão para levar para a fazenda. Ele começou a dizer as melhorias, né? Começou a falar as melhorias, que lá era bom e tal, e nós fomos se interessando. Primeiro a gente conhecia como os famosos gatos. Hoje eles inventaram um nome moderno, né? Ele se chama agenciador de trabalho, fica agenciando os trabalhadores aqui para mandar para as empresas lá fora. Eu perguntei a proposta e disse, não, salário. O filme mostra que o Nordeste do país é a região que mais exporta homens e mulheres, que na busca do sustento acabam sendo recrutados para o trabalho análogo à escravidão, principalmente na zona rural. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que de 1995 até 2013, mais de 44 mil trabalhadores em situação comparada à escravidão foram resgatados no Brasil. Isso em mais de 3.700 estabelecimentos fiscalizados. Apesar da raiz da escravidão ser rural, esse tipo de exploração tem mostrado outra face, um outro lado da moeda. Em 2013, pela primeira vez, o número de trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão nas cidades superou a quantidade de casos no campo. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, 53% das pessoas liberadas em 2013 trabalhavam na zona urbana. Em 2012, esse percentual foi de 29%. O documentário do Ministério do Trabalho e Emprego registra essa realidade nas confecções da região metropolitana de São Paulo, principal destino de imigrantes bolivianos que acabam sendo explorados como mão de obra em situação de escravidão. Então o que a gente vai tomar de providência imediata aqui é o que a gente já está fazendo, é lacrar, né, todas as máquinas e fechar os sacos aqui de produção da matéria-prima, determinar que os trabalhadores parem, cessem todas as atividades. Não é para retirar este papel aqui. Se retirar esse papel aqui, vai preso. A situação em relação aos estrangeiros é mais delicada, porque eles não dominam a língua, eles não conhecem a geografia, são mantidos sob ameaças com relação às autoridades brasileiras, à polícia e assim por diante. E, sobretudo, por não conhecerem o processo normativo, ou seja, não conhecem as leis brasileiras. Então, elas se tornam alvo mais vulnerável em relação aos próprios brasileiros. Essas pessoas acreditam que vão conseguir juntar dinheiro, vão mandar dinheiro para suas famílias e, na verdade, vão estar vinculadas a um grande processo de escravidão e de exploração. Entre os casos de resgates de trabalhadores em 2013, só na construção civil foram 866 libertados, ou 40% do total.
O filme do MPT mostra o exemplo de operários resgatados em uma obra em Campinas, São Paulo. Vamos dar uma olhadinha como vocês estão aí. Estamos em péssimas condições, hein, doutor? O local está precário, com alguns riscos. O risco de choque elétrico pelas instalações precárias e um risco, né, as condições de higiene do local, né, falta de condições adequadas para eles lavarem as roupas, né, o material, a roupa de cama não foi entregue, os colchões não são os adequados. O sistema é capitalista, é de livre concorrência. Portanto, aquele que gasta menos e lucra mais é quem tem sucesso. A questão é que nós temos que ter um limite ético, moral, mínimo, né, de convivência social e que isso está, no mínimo, no cumprimento da lei. Mas depois da fiscalização e do resgate, o que acontece com o suposto patrão? Aquele que cometeu injustiça. O procurador do Ministério Público do Trabalho explica que quem submete trabalhadores a condições semelhantes à escravidão enfrenta 3 áreas distintas da justiça. Os autos, quando um infrator é autuado, aí ele é dado a garantia de defesa do contraditório, né? Após o trânsito em julgado daquele conjunto de autos ser confirmados, é que ele vai ter o seu nome inscrito lá no cadastro, na chamada que o pessoal chama lista suja, né? A segunda vertente é, após os relatórios e os autos encaminhados ao MPT, se instaura um inquérito civil no Ministério Público do Trabalho, e esse inquérito, chegada à conclusão dele, o infrator não ajustar a conduta através do chamado TAC, termo de ajustamento de conduta, e é ajuizada uma ação civil pública para buscar na Justiça do Trabalho uma condenação do infrator nas obrigações dele reparar aquele meio ambiente, ele regularizar aquela situação, bem como danos morais coletivos também em razão da ofensa à sociedade. E a terceira vertente é a criminal, em que o infrator ele vai responder pelo crime do artigo 149 do Código Penal, né, em que a ação será ajuizada pelo Ministério Público Federal e a justiça competente será a Justiça Federal. Há quem discuta se a pena de 2 a 8 anos, se ela é muito branda ou se ela consegue promover um efeito de ressocialização e inclusive desencorajador da figura do trabalho escravo. E nesse contexto é importante também inserir a mudança na Constituição, a reforma constitucional, a chamada PEC do trabalho escravo, que foi aprovada no sentido de que propriedades tanto urbanas quanto rurais que se dediquem ao trabalho escravo sejam desapropriadas e essas áreas sejam destinadas para a reforma agrária ou para reassentamento de pessoas, como forma de justamente afastar ou desencorajar essa prática do trabalho escravo.